E aí, apaixonado pelo mundo bet, eu sou Leandro Cabido e você está no Regula Talks, o podcast oficial da Regula Bet, que é o portal que vai falar para você tudo sobre a regulamentação das apostas no Brasil. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui com a gente, vai falar sobre marketing e publicidade, que é o Renê Salviano, CEO da Hitmap, uma grande agência aqui em Belo Horizonte. Sejam bem-vindos, Renê Salviano, que prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, eu que agradeço, acho que é um tema que tá quente, né, Tá Leandro? quente, tá quente. Bora falar, tô à disposição. Há quanto tempo, hein, que a gente não troca uma ideia, hein? Eu tô com 35, você tá com? Eu tô com 21 anos. Então tem alguns anos. Tá ótimo. No primeiro episódio, Renê, a gente conversou com o João Fraga, que é o CEO da PAG, e a gente discutiu muito sobre a questão do financeiro, da grana que envolve essa questão das apostas, né? A gente fazendo aqui uma retrospectiva do que foi ou do que é a aposta esportiva, a gente viu no Brasil, principalmente ali no final do governo Temer, em 2018, de fato a legalização desse mercado aqui no Brasil. Isso impactou de forma gigantesca o mercado publicitário, principalmente para os clubes, né? Sim, sim. Eu tenho até um pensamento meu que se a gente tivesse conseguido naquela época ser ágil, talvez teríamos já regulamentado e hoje a estrutura estaria bem mais perfeita. Mas veio pandemia, a gente esquece, né? A pandemia apareceu, né? Que aconteceu no final de 18 que Temer, não é isso? Final de 18? Isso, foi então final de 18. Teria 2 anos, então, ou seja, nesse meio tempo veio pandemia. Então, tivemos que lidar com algo que ninguém esperava. É verdade. E aí a gente vê também alguns clubes de futebol já iniciando esse processo de patrocínio com algumas bets, e que a gente viu os preços principalmente, a gente vai falar aqui de camisa, do patrocínio master, da camisa das equipes de futebol, né? E você trabalhou tanto tempo no Cruzeiro, você pode contar um pouco dessa história de como as bets vieram de fato para o futebol, né? Sim, é até uma história legal. Em 19, início de 19, na verdade 18, a Caixa Econômica sai, né, do Sim. patrocínio de mais de 20 clubes. E como gestor da área de marketing comercial, no meu caso, por exemplo, eu teria que achar um outro patrocinador do setor bancário para poder, que até então estava todo mundo olhando para banco, né? Sim. E aí vem essa questão de estudo, a gente sempre tem que estar olhando para 2, 3, 4 anos, então eu já estava estudando esse mercado fora do país. Então, a primeira bet que vem para o Brasil é justamente a gente. Eu lembro direitinho que eu comecei a ligar. Liguei para uma pessoa do Ministério do Esporte, liguei para o governo federal, liguei para a CBF e falei, eu vou fechar com uma marca desse segmento, e isso é novo no país. E aí? E estava todo mundo tentando entender o que era esse mercado. Ninguém imaginava, porque uma coisa lá fora, na Inglaterra, na Itália, e no Brasil, como que vai ser isso? Muitas pessoas já apostavam, mas a gente não tinha dado de verdade quem apostava, quanto apostava, qual esporte, enfim. E a gente leva isso para o clube. Então, eu como gestor da área, eu testei e vi que esse mercado ia crescer muito. Então, para mim foi, quando eu olho para trás, isso foi 19, então estou falando de 5 anos, o que virou, né? Os valores, o tamanho que é, não só a questão de patrocínio, mas do futebol, mas outros esportes, que eu acho que não só o futebol, mas o vôlei, o skate, está todo mundo, obviamente, buscando essa verba, que é importante. E não só os grandes clubes de futebol. A gente fala mais do futebol porque ele detém uma fatia, não vou falar 100%, mas é uma fatia bem considerável do mercado publicitário esportivo aqui no Brasil. Mas você tem, por exemplo, a Superliga com patrocínio, a Liga Futsal com patrocínio, o próprio Campeonato Brasileiro, a Série A do Campeonato Brasileiro também com patrocínio de grandes bets, e não tem como você olhar para trás e falar que vai acontecer um retrocesso em relação a isso, né, Renê? Agora, a minha pergunta é, com a regulação, como vai funcionar isso para os próximos anos, né? Porque a grande preocupação agora, principalmente dos clubes, beleza, a gente já está aqui com vários contratos, várias situações de longas temporadas, mas e aí? Isso vai mudar para a gente? Isso não vai mudar? Como é que vai funcionar isso? Eu só vejo o lado positivo. Você comentou aí de outros esportes, para você ter uma ideia, a gente teve uma demanda dentro da agência para poder ter awareness, ter reconhecimento de marca, visibilidade no ano passado. E a gente pegou, obviamente, estudo de futebol, de vôlei, de tudo. E a gente percebeu que a Superliga
só a Superliga masculina e feminina dava mais visibilidade para a cota que a gente criou Sim. que um Flamengo, e um Corinthians e um Palmeiras, com um investimento que era um quinto, um sexto. Então, ou seja, a gente estuda isso. Então, o que acontece com a regulamentação? Eu entendo que isso é bom para quem vai lá e usa como entretenimento, é bom para quem quer ser patrocinado, é bom para as marcas, que agora vão ser reguladas, vão ser auditadas, tem rastreamento de como veio o dinheiro, tem que ter um compliance, tem que ter uma área de LGPD. Então, ou seja, não dá para ser uma empresa onde, eu vou dar um exemplo aqui de forma bem didática. Eu coloquei o meu dinheiro e eu ganhei, eu não recebi. Eu ligo para quem? Onde que essa empresa está sediada? Eu preciso falar com alguém. A empresa sumiu, e aí? Então, acho que essa regulação... E aí que você senta e chora. Chora, e não é pouco. É. Então, eu acho que, usando até uma palavrinha mágica que é responsabilidade, essa responsabilidade, ela deve ser algo que a gente nasce e morre com esse nome, né? As empresas também. Então, não seria necessário ter uma regulação se todos usassem responsabilidade de verdade. Então, ela vem para chancelar isso. Para quem aposta ou para quem usa como entretenimento, ele ter ali os seus direitos. Para a empresa que quer atuar no Brasil, ela também saber o que ela deve entregar, né, de contrapartida, de estruturação de governança. Sem dúvida, sem dúvida. Para todo mundo, que seja um meio de pagamento, que seja a marca, que seja a pessoa que está ali jogando. Então, ou seja, eu não vejo nada positivo, não consigo ver nada negativo com a regulamentação. E tem essa questão também do jogo responsável, né, Renê? A gente fala muito sobre a saúde mental de todo mundo, né, que gosta de brincar com esse tipo de entretenimento, mas o jogo responsável é fundamental e ele entra muito na área que você atua, né? Porque quando você faz uma publicidade de um mercado que ele pode envolver ali algum risco, é fundamental que as bets, principalmente, desenvolvam esse trabalho de jogo responsável, né? Vamos lá. A minha agência existe desde a minha saída do Cruzeiro. Eu saí para montar a agência. E eu lembro você ficou rapidamente, você ficou no Cruzeiro fiquei 18, 19, 20, 21. Então... Saí de 21 já para... No mesmo mês eu monto a agência. E eu lembro vários projetos de categorias de base, não só de futebol, que pediam um patrocínio de bet. Porque tá em alta, todo mundo quer uma bet. Claro, e sem dúvida, sem dúvida. Saí pra rua, então, ou seja, quando eu falo de responsabilidade, não precisa de ter a regulamentação pra gente ser responsável. Então, vai de cada um. Eu acho que nós nunca vendemos isso entendendo que não faz sentido ter propaganda de bet para menor de idade. E agora, isso vai acontecer. Você não vai ver um campeonato sub-15, sub-17 e até mesmo sub-20, eu acredito que quando está em formação, que não é profissional, não deve ter. É a minha forma de pensar. Então, essa responsabilidade, ela teve que ser colocada em lei para que as pessoas sigam. Então... Eu acho curioso isso, Renê, perdoe-me até te interrompê-lo, porque o que a gente vê hoje, na verdade, é uma massificação completa das bets, o que é natural. A gente já viu também outros mercados entrando também no esporte, né? Bebidas, tem bebida, gente, que patrocina a Fórmula 1, assim, né? Tem empresas grandes que patrocinam, por exemplo, a Fórmula 1, que talvez seja o esporte mais midiático que a gente tem hoje. E sempre teve cuidado com relação a essa questão do jogo responsável, e ela é fundamental, sem dúvida, para a gente ter um norte do que a gente também está querendo com a nossa sociedade, né? E as pessoas já jogam há muitos anos. Sim. Isso não aconteceu agora, não... em sites de outro país. Então, acho que... As pessoas esquecem que tem loteria esportiva no Brasil, né? Então, tem que estruturar, gente. Tem que ter regra, tem que ter lei. Acho até que, nesse início, tem que ser realmente muito rígido para que as pessoas entendam qual que é o limite. E tem que ser seguido, tem que ser punido quem não seguir, e é assim. Tem um detalhe importante também que a gente tem que discutir aqui, Renê, que é com relação, principalmente, a como essas publicidades são feitas. Hoje daqui a pouco a gente pode até separar um capítulo, né, da nossa conversa aqui para falar mais com relação aos influencers. Mas falando um pouco mais do macro, dessa publicidade macro, hoje a gente vê algumas situações meio chatas, né, de publicidade envolvendo uma renda extra, um jogo fácil, dinheiro fácil.
Como é que você enxerga isso, cara? Tem que ser banido mesmo? Isso tem que ser, de fato, regulamentado para, tipo, não tenha? Bom, aí vou mais uma vez na responsabilidade. Vários e vários influenciadores, cantores, jogadores, enfim, que não quiseram fazer propaganda de aposta justamente porque tinha que virar e falar assim, ó, sou um cara bem financeiramente, tem a sua renda, vou até usar o teu termo, renda extra. Cara, quantas vezes a gente não foi impactado por isso, né? Várias vezes, várias vezes. Isso não pode, não deve existir, gente. Então, ou seja, e detalhe, várias marcas desse segmento, quando você analisa, pega 3 anos para trás e entende como que ela se posiciona, existe marca deste segmento que nunca teve um influenciador fazendo isso. Existe isso. Então, ou seja, quando a gente fala que tinha 5 mil, essa madrugada, aliás, vão sumir mais de 4 mil marcas. Então, ou seja, é um absurdo. E dessas 4 mil que vão sumir, acredito que quase na sua totalidade agiam dessa forma. Porque era uma forma de tracionar bem. E traciona, né? E traciona, tem número, infelizmente, tem dado, gente. Infelizmente, tá lá. Né? Então, ou seja, o cara vira e fala, ó, essa pessoa aqui eu conheço e realmente ela ganhou muito dinheiro com bet, eu tenho que estar nisso. Então, ou seja, é errado, não tem que existir. Mas você acha que as bets vão perder um pouco da visibilidade em relação ao que elas tinham anteriormente ou não? Eu acho que ele tem que estar bem assessorado. Então, acho que qualquer marca, não importa se é bet, se ela não entender, fizer uma leitura de mercado, analisar a concorrência de audiência principalmente, que hoje eu não falo, exemplo, a minha agência ela não concorre com outra agência. Eu entendo que o que eu comercializo é uma consultoria. Eu tenho que entender quem faz esse tipo de trabalho, qual a minha audiência, quem que eu quero atingir, o que eu estou trazendo de diferencial competitivo. Quando eu olho para esse mercado, as marcas de bet, ela tem que entender o seguinte, o que eu faço de diferente? O que eu estou fazendo? Que marca eu estou criando para que essa pessoa queira estar ali dentro? Aí entra a responsabilidade, entra como que ela comunica, o que ela faz de diferente a não ser colocar dinheiro em marketing, publicidade, ou tráfego, por exemplo, de internet. Entendi. O que eu estou fazendo de diferente? Então, acho que essa é a grande interrogação. E não só para marcas de bet, eu acho que isso serve para quem estiver assistindo, para marcas de qualquer segmento. E se a pessoa não tem uma equipe interna, ela tem que ter um parceiro, ela tem que realmente fazer a diferença. Então, visibilidade pode até acabar hoje, amanhã, a publicidade para bet. Mas o que é possível? Dentro da possibilidade, ser criativo. Não é nem pensar fora da caixa, é sair da caixa. Sem dúvida. Mas uma coisa que me chamava a atenção, porque eu, por exemplo, já participei de alguns trabalhos como influenciador de bets, mas em alguns momentos eu acreditava que a conversão para eles, né, para o mundo bet de fato, era mais importante do que o reforço da marca, o branding de fato, né? E aí eu falava assim, cara, mas não faz muito sentido a gente tentar fazer conversões pequenas aqui do que você, por exemplo, colocar um dinheiro para deixar sua marca muito mais bem exposta, muito mais bem colocada no mercado. É isso. Você... Aí eu respondi a pergunta você devia tomar meu lugar na agência, inclusive, não, né? jamais. Cara, o Leandro, senhor é que isso. entende, cara. É isso, cara. A pessoa acha que é uma corrida de 5 quilômetros. Não, é uma maratona, você tem que respirar, tomar sua aguinha, correr bem aqueles primeiros... Não, a pessoa queria converter naquele momento enquanto... Aí eu já não sei se é uma estratégia de, hoje eu não estou pagando impostos, hoje está assim. Cada um tem sua estratégia. Exatamente. Mas eu vejo esse mercado como qualquer outro, como uma maratona. Você tem que pensar, obviamente, você tem seu sprint ali inicial, mas eu preciso chegar nos 42 quilômetros. Como que eu chego? Brand. É criando um conceito onde eu preciso escolher uma marca onde todas são muito parecidas. Eu vou escolher essa aqui porque ela me entrega isso aqui. É o que a Pag está fazendo. É o que a Pag está fazendo. Tem vários meios de pagamento. Ou seja, a Pag está preocupada em converter novos clientes ou ela está preocupada realmente com o segmento? Isso que ela leva de conteúdo, de, poxa, o que está acontecendo nesse mercado? Como que eu posso realmente regulamentar? O que está certo? O que está errado? Ela está trazendo um benefício para o público. Quais das marcas de betting que realmente está fazendo algo diferente? Ela é uma empresa, ela tem que gerar lucro, ok. Mas qual que é o diferencial competitivo? Ela está olhando realmente para o cara, poxa, esse cara apostou muito, eu preciso cortar ele aqui. Esse aqui não pode apostar 1.000 porque ele ganha 1.000. Será que ela está pensando no jogo responsável de verdade? Porque ela pode ter lucro. Exatamente. E tem que ter.
mas de forma responsável. E você vê algumas bets já trabalhando desta forma, mas eu acho que com a regulamentação de fato você vai ter as regras do jogo na mesa, né, Renê? Já. Publicidade assim, jogo responsável desse jeito, a saúde mental dessa forma. Eu até conversei com o João e fiquei meio assim com relação principalmente ao Targa, né? Um nome tão bonito, né? Desse licenciamento de cobrança para poder operar no Brasil. E eu achei um valor extremamente alto, inclusive, porque de fato, você vai limitar algumas bets a tentarem desenvolver de alguma forma, né? E a resposta que ele me deu na ocasião foi: não, você tem razão, mas o que está acontecendo agora é que as bets estão se juntando, formando outros conglomerados para tentar disputar e entrar nessa faixa de mercado que outras maiores já estão e estão bem estabelecidas, inclusive. E aí é um trabalho de marketing complicado também para fazer, né? Mas aí, vamos lá. Antes não tinha impostos, né? Que agora vão ter Sim. impostos. E estratégia e responsabilidade, qualquer uma pode ter. Então, até as menores que entraram sem investimento do exterior, ela poderia ter criado uma estratégia, ter governança. Não precisa ter um compliance altamente, né, uma estrutura de compliance, mas ela poderia agir conforme o compliance pede, ter responsabilidade. Então, eu acho que teve ali oportunidade para essas marcas mostrarem trabalho, mostrarem isso, e eu tenho certeza que qualquer grupo de fora que gostaria de entrar no Brasil, e detalhe, a lei fala que tem que ter um sócio brasileiro. Tem que ter um sócio brasileiro. Então vamos imaginar um cara lá da China, da Ucrânia, dos Estados Unidos, de onde quer que seja, sentou com um grupo brasileiro e falou: olha, sua empresa, que legal, você tem uma empresa de bet aqui no Brasil, procura um sócio, tem dinheiro, me mostra aí tua empresa, vamos lá. Deixa eu entender quantos funcionários você tem, quais são as regras de compliance, tem governança, não tem? Como é que você atua LGPD? Como é que você cuida dos seus dados? Será que ele ia sair daqui satisfeito, falando: eu quero investir nessa empresa? Então essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. A gente já agia, porque responsabilidade está na pele da gente. Sem dúvida. Eu passei por momentos pelo clube, Sim, onde eu estava, que a responsabilidade tinha que estar na minha pele. Não é algo que eu falei: vou ser responsável. Tem que ter uma lei para eu ser responsável. Então acho que isso aí é algo que teve que ser muito duro para que as empresas realmente se adequassem e ter um mínimo de discernimento que o mercado é gigante e pode ser feito algo regulado e responsável. É isso. E é isso. E aí a gente já vê um crescimento mais responsável do próprio marketing também em relação ao trabalho que precisa ser feito também, né, Renê? E eu tenho uma dúvida com relação aos afiliados. Porque as grandes bets no Brasil, elas, como você disse, era uma situação em que não tinha uma regulamentação, então você podia trabalhar nesse tipo de conversão, nesse tipo de tracionamento de mercado, de dinheiro, de marketing, com base nesses afiliados, né? Como é que você vê esse tipo de ação? Bom, eu acho uma forma de tração muito forte e foi testado isso ao longo desses anos aqui no Brasil, mas eu acho que se eu estou falando de responsabilidade, por exemplo, será que esse afiliado ele está pronto para representar minha marca? Essa é a grande pergunta. Será que as marcas realmente viravam e falavam só: eu quero falar de vamos supor que estivessem comunicando responsabilidade. Será que esse cara que tem milhares de seguidores e que consegue um engajamento grande no público de bet, Sim, ele era responsável? Como é que ele lidava com a família, com a mãe, com a filha? O nome dele, como é que está o nome dele? Que esse cara é responsável de verdade? Quando eu falo responsabilidade, não é o nome sujo ou o nome limpo. Talvez seja um dos indicadores, mas a gente não sabe o que aconteceu na vida financeira. É responsabilidade com a família dele, com o colega, com a mãe, com o pai. Será que ele lida de forma responsável mesmo? Então, ou seja, os afiliados antes eles eram vistos como conversores de negócio. Então, eu acho que entendo que é uma parte muito importante. Algumas marcas não querem ter mais, excluíram esse programa. E acredito que é muito porque o que eles fizerem daqui para frente, quem vai ser responsabilizado é a marca. Então, ou seja, será que imagina uma marca responsável, de verdade, que tem na cultura dela responsabilidade, e ela criasse um programa para esses afiliados de realmente, poxa, eu quero ter um grupo responsável. Porque a gente, até a gente conversou no início do nosso bate-papo aqui, Renê, o que a gente
vê, na verdade, é uma grande forma de conversão e, querendo ou não, quanto mais o influenciador ele convertia, mais ele também ganhava com isso. Então, era um mercado que ficava meio que, cara, quem que é responsável, de fato, por este cara que está falando da minha marca, né? Então, você concorda que as bets é que devem ser as responsáveis únicas com relação a isso, né? Eu acredito que sim, porque ela não tem um controle. O cara tá ali precisando vender mais, porque ele ganha um variável, né, uma participação do que ele converte, correto? Certo, sem dúvida. Se ele ganha isso, ele vai começar com uma coisa simples, né? Poxa, é entretenimento, é não sei o quê, mas ele precisa vender. Se ele comunica uma pontinha diferente, quem que vai pagar por isso se ele lesar alguém? Porque se ele fala que aquele carro, e não importa se ele está numa tela ou se ele está num grupo fechado aqui sem câmera. Sem dúvida. Eu acho que é a mesma coisa. A diferença é que eu falo para 10, ali na câmera eu falo para 1.000, 1 milhão e por aí vai. Então, se a marca ela é responsabilizada por isso, ela vai saber escolher melhor. Se ela realmente quer ter esse tipo de marketing, ela vai escolher. Então, é saber se vai poder, né? Exatamente. Né? Aí é a grande dúvida. Mas a gente falando aqui de publicidade, a gente também tem a questão do CONAR, né? Que é o órgão responsável aqui no Brasil sobre essa questão de publicidade. Você acha que a questão do CONAR de acompanhar mesmo essa situação das bets, ela vai facilitar, ela vai piorar, ela vai deixar como está? Como é que você acha que o CONAR vai entender esse novo mercado entre aspas, porque a gente está falando aqui desde 2019, uma explosão com relação a isso, mas agora regulamentado no Brasil? Eu acho importante. Nesse início, então, Leandro, eu acho importante. Já tem casos, por exemplo, de atuação deles, por exemplo, uma ativação que teve no estádio, uma marca, ela teve, o CONAR agiu porque tinha criança atuando, e isso passou uma imagem, era uma ativação de uma marca de bet. Então, acho que tem nesse início, é muito importante, porque por mais que são só 5 anos, mas são 5 anos atuando com poucos limites. A verdade é essa. Então, acho que vai ter que ter um trabalho de todos nós. Acho que de quem aposta, das empresas, das arenas, dos clubes, de um CONAR. Eu acho que todo mundo do governo federal vai ter que ter, porque é a hora da gente estruturar e ficar gente séria no segmento. E essa questão do jogo responsável também, que eu acho que é o que mais pega em relação à publicidade, o marketing com relação a esse mercado de bet, né, Renê? Você acha que as bets elas vão se adaptar já nesse curto prazo ou elas terão mais dificuldades para tentar desenvolver melhor esse trabalho? Acho que já está acontecendo. A gente vê um movimento de algumas marcas já começarem a comunicar, né? Não o que é obrigatório, que é o mais 18, ali, não é isso. Acho que é até a linha de comunicação das marcas. Mas aí é uma coisa que deve ser verdadeira. Eu acho que a lei pede para colocar isso, eu vou fazer, e o resto não, é um fator que complica. Eu entendo que a marca ela deve nascer com essa questão da responsabilidade. Eu acho que não pode ser, por exemplo, eu vou criar uma área de sucesso do cliente na minha empresa. Aí tem a área do sucesso do cliente. Então, aquelas 3 pessoas ali pensam no sucesso do cliente. Não. O sucesso do cliente é o cara que atende o telefone, que está ali, é do administrativo, financeiro, que emite boleto. É uma cultura que é disseminada ali dentro. Se não for assim, não vai. Então, acho que bet tem que ser assim. As pessoas vão ter que entender que tem que ter responsabilidade, porque senão vai ficar só, coloca a marquinha aqui, coloca o mais 18 ali e já é. Aí eu não acredito. Eu tenho uma curiosidade, mesmo porque não sou um especialista do marketing como você é, né, Renê? Pô, você tem mais de 20 anos de mercado. Eu tenho 35, como é que eu tenho mais de 20 anos? Porque você não vou nem falar de trabalho infantil aqui não, mas a questão que eu queria colocar para você aqui é que você trabalhou, por exemplo, num grande clube de futebol, que é o Cruzeiro, que você pegou um período vencedor e também pegou lá uma situação que foi bem complicada, que teve a questão do rebaixamento, enfim. Para você, as bets elas chegaram no futebol de fato e explodiram o mercado, deixaram o mercado publicitário para o futebol lá no alto? Ela teve, se você for pegar aí valores de... Vamos falar do patrocínio master, porque acaba que o segmento de bet, se você olha para 5 anos atrás, ele quase que quintuplicou o valor do patrocínio master.
uma média. Pegar uma média das 4 divisões, dos clubes, enfim. Só que os outros segmentos, eles puxaram um pouquinho, mas não tanto quanto o bet. Eu entendo que, ok, é um caso muito raro, a gente tem que entender que quem aposta, a grande maioria é no futebol. Então, por isso que elas estão no futebol, porque nunca ninguém parou para pensar, poxa, eu vejo um tanto de bet ali dentro, mas há estudos, a pessoa olha, puxa vida, há uma infidelidade do apostador, ele não fica só em uma casa, talvez por causa da questão de brand que a gente acabou de falar. Certamente. Mas essa evolução de valores é algo que as pessoas também não têm ideia. Virou o ano. O que vai acontecer? Isso vai aumentar, vai diminuir para quanto? Então eu acredito que vai ficar em valores altos, porque são locais de grande visibilidade, mas eu acho que agora vai ter mais critério ao comprar um patrocínio. A gente lá na agência, para você ter uma ideia, quando eu entendo a verba do cliente e o que ele quer, a gente faz de tudo para gastar muito pouco e fazer muito. Eu não acredito que teve esse critério até então, sabe? Quando eu olho para algumas estratégias, eu falo, puxa vida, poderia ter feito algo parecido ou até muito melhor com dinheiro infinitamente menor. Eu acho que com essa profissionalização que vai ter que existir... Claro, sem dúvida. Vai ter que ter um organograma ali, não é brincadeira mais. Não dá para... quem que está sentado na cadeira de gestor de uma área de marketing? Não dá para brincar, gente. É um negócio, e grande ainda. Então, eu acredito que com a regulamentação, isso aí vai melhorar bastante como comprar, o que comprar e por quanto comprar. Mas eu também não acredito que volte a 5 anos atrás ou algo parecido. Eu acho que essa elevação de valores já aconteceu e não tem mudança, né? Mas aí vem a pergunta espinhosa, que eu não poderia deixar de fazer. Então, você acha que algumas bets elas pagam muito mais do que de fato a camisa vale? Eu acredito que sim. Eu acredito pelo seguinte, eu já testei o quanto traz de conversão. Claro. Eu já estive, tanto é que eu fiz isso. Então, não estou falando de algo que eu penso. Eu testei. Eu testei em momento mais ou menos bom. Eu testei em momentos ruins. Depois eu testei novamente para entender, poxa, o quanto que leva de negócio. Então, eu acredito que chegou em valores que se você... Vou dar um exemplo, tá? Se eu pego esse dinheiro e só patrocínio e não ativo... Por isso que é uma pergunta complexa, tá, Leandro, que você fez. Eu sei. Vou dar um exemplo. Se ele patrocina, e eu até falo que sempre tem que ter, se eu tenho 10 milhões para patrocinar, que guarde 3 para ativar. Uhum. Eu sempre falo de 1/3 para ter algum número para as pessoas terem pelo menos um pouco de planejamento. Então, se uma marca vai lá e paga o patrocínio e não ativa, ela vira um outdoor. Se é para virar um outdoor, vamos testar tudo que é outdoor? Então, vamos testar uma empena, um metrô adesivado, um finger de aeroporto, um outro esporte. E aí eu vou testar. Eu estou medindo awareness, reconhecimento. Então, esse aqui passa 1000 jogos na TV. O vôlei, por exemplo. Passa 1000 jogos na TV e custa X. O futebol, quantos jogos tem? Talvez 70, uma média? Cada clube mais ou menos faz... hoje 1070. 60, 65 jogos, sem dúvida. E aí você pega. Aqui eu tenho 1000, aqui eu tenho 70. Conversão, eu já sei. Sim. Eu testei. E aí você pega, isso aqui vale X e isso aqui vale Y. Então, ou seja, não dá para brincar lá dentro da agência, a gente não... você tem certeza que você quer fazer isso, mas por quê? Porque eu quero que o meu telefone toque amanhã. Seu telefone não vai tocar, não. Então, eu acredito que a regulamentação, até isso, porque o cara vai ter que pagar imposto, ele vai pagar o valor alto, que são 30 milhões mais 5, e ele vai ter que ter gente preparada sentada na cadeira. Quando eu sentei no Cruzeiro, eu preparei. Eu trabalho desde os 5 anos de idade. Então, ou seja, eu trabalhei, a minha resiliência de clube veio dessa época, e mesmo assim eu estudei, fiz N cursos, me preparei bastante para sentar na cadeira e, detalhe, aprender muito mais e saber que eu não sabia nada. E a vida é assim, nós vamos morrer sem saber. Claro. O mercado de bet tem que profissionalizar. Isso que está acontecendo, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, ele é benéfico para centenas de pessoas. Não dá para brincar mais. A empresa que quer atuar e é uma área que todo mundo, puxa, eu quero ficar rico com bet. Esquece isso. Você tem que atuar de forma correta onde quer que esteja. Eu acho que isso vale não só para esse segmento de bet, para todos os segmentos, ser profissional e o que a gente falou, ser responsável. Né, ser responsável, que é o mais importante. Mas dito tudo isso, vale a pena então as bets investirem em marketing e publicidade? Vale. Vale, né? Vale muito. Tem que investir. E de uma forma que,
Cara, não dá para ir lá e comprar um patrocínio de 100 milhões, de 80 milhões, sem saber o que quer. Era essa pergunta que eu ia te fazer, porque a impressão que eu tinha, e que eu tenho ainda, claro que vai mudando, ainda mais com a questão da regulamentação, é que o marketing das bets, aí eu tô falando de uma maneira geral, tá? Não vou apontar o dedo para uma ou para outra. É uma galera que fala assim, não, vamos escolher aqui 2 times de futebol para ser patrocínio master, um da Série A e um da Série B, quem sabe ali no interior eu também patrocínio, faço ali uma inserção no Fantástico, que é lindo, que é maravilhoso, né? E contrato uns 5 ou 6 influenciadores para falar da minha marca. Acabou. Era isso. E aí não existe preocupação com encaixe, com branding, com nada disso. É basicamente jogando pra galera e a situação acontecer ali de uma maneira mágica. Porque, pô, uma conversão de uma propaganda no Fantástico deve ser algo maravilhoso, né? Mas é só isso mesmo? Precisa de mais? Como é que é isso, René? Eu acho que teve, obviamente, nesse período, marcas que se estruturaram. É bem interessante quando você pega marca por marca, e a gente fez isso, pra você ter ideia, eu já estou olhando para outros 2 segmentos, que eu entendo que tem ciclos, né? A Bet veio muito forte, mas vão ter outros. E esses outros, a gente já tem 2 que eu estou estudando há 2 anos. Então, ou seja, eu não estou pensando... Você não vai abrir aqui, né? Não, eu quase falei. Você não vai abrir aqui, né? Eu quase falei. Mas eu acho que esse mercado, a pessoa vai ter que parar, estruturar, sentar, entender como fazer muito com pouco dinheiro. Não adianta ir lá e jorrar dinheiro num clube de futebol. Tem que entender qual é o objetivo, o que o concorrente está fazendo. E aí, nesse caso, o concorrente, eu entendo que deixa esse segmento, porque é tudo muito novo. Então, saem milhares e ficam pouquíssimas. O que essas pouquíssimas estão fazendo? A gente tem tudo isso rastreado, a gente faz isso lá dentro. O cara apareceu 11h48 da noite, eu entro no grupo para mandar, alguém já mandou. E eu já sei quem é, de onde veio, quem que é essa pessoa. E, obviamente, a gente, como agência, a gente quer trabalhar com gente séria. E esse funil, ele vai não só para esse segmento. Então, acho que é um funil, a gente, como agência hoje, nós passamos agora, nesse segmento, por exemplo, escolher. Eu preciso escolher, que são várias marcas. Está aquecido o mercado, né, Leandro? Sem dúvida, sem dúvida. E sabe uma coisa que me incomoda muito, René? A minha especialidade, todo mundo sabe, futebol, né? Sim. Comentarista de futebol, etc. Mas eu tenho algumas paixões. Eu gosto muito de outros esportes também. E o que eu vejo, principalmente depois desses Jogos Olímpicos que a gente viu em Paris, é que a publicidade e o marketing das bets, elas estavam focadas, não vou falar 100% no futebol, porque não é verdade, não é 100%, mas é quase isso. Como eu te falei, tem alguma coisa aqui no vôlei, porque o vôlei no Brasil é uma febre, não dá para discutir o tamanho que é o voleibol no Brasil. Alguma coisa ali de futsal, mas aí eu começo a ver alguns outros esportes que poderiam ter investimentos muito interessantes em marketing e publicidade dessas empresas de bets, que não tem. Que a gente vê alguns atletas até mesmo desassistidos por causa dessa falta de, não sei se é falta de visão, se é falta de tentar entender o que eles querem. E eu fiquei um pouco decepcionado. Falei assim, cara, porque aí o que eu fiz? Eu peguei uma lista dos atletas brasileiros e falei assim, cara, quem que é patrocinado aqui? Assim, assim, assado, faz uma ação assim. Cara, pouquíssimos fazem. E geralmente perto da Olimpíada, naquele ciclo olímpico. Isso é o maior absurdo ainda. Né? Tipo, a Olimpíada acontece em julho, agosto, começa ali em março, abril. E detalhe, tem uma lei que é 180... Cada confederação ela tem uma forma de lidar com isso. Sim. A nossa, por exemplo, 180 dias antes, você não pode fazer propaganda, colocar um vídeo no ar nesse pedacinho aqui. Então, o que algumas marcas fazem? Aproveita esse calor da Olimpíada e faz naquele pedaço. Só que esse atleta, que não é do futebol masculino Série A, todos os outros esportes precisam de muita ajuda. A gente tem raros casos. Poxa, imagina o esporte paralímpico, gente. Tanto que precisa, na hora tá aquecido. Passou um pouquinho, quem que lembra? Olha o Gabrielzinho, o tanto de medalha que ele tem. Você tá louco. O que você falou de esporte faz tanto sentido. Vou te dar um exemplo. E eu também errei, tá? Qual o esporte que você acha que foi mais praticado no ano passado, de 23? No Brasil? No Brasil. Não faço ideia. Pode falar 3. Acho que você vai errar os 3. Vôlei, futsal, errou, handball. Errou. Ciclismo.
Ciclismo? E eu não sabia. Então, ou seja, imagina uma marca, por isso que eu falo. E olha que eu moro na Pampulha, hein? Ciclismo. Então, ou seja, um estudo da Strava mostrou isso. Não tem, vamos falar do nosso segmento, não tem bet. E aí quando você começa a olhar para isso, a gente começou, quando falou isso, eu falei, peraí, ciclismo, deixa eu entender quem no Brasil. Aí tem uma equipe que é chancelada internacionalmente, tanto montanha quanto estrada, e que está aqui, em Minas Gerais, e que ganha uma pancada. E detalhe, aí você olha o calendário dela, ela não faz uma corrida, ela faz 50 ao longo do ano, no Brasil, na Itália, em Portugal, não sei o quê. Quanto custa isso, gente? Muito mais barato. E aí, para uma marca, e aí é estudar, né? O vôlei, por exemplo, o vôlei traz autoridade. Você vai num jogo de vôlei, é diferente. O cara respeita a fila, você vai no banheiro, ele tá limpo, e é impressionante. É isso. Isso é verdade. É diferente. Isso é verdade. E aí eu sou uma marca de bet, eu quero ter autoridade. O futebol, gente, é um canhão. Mas imagina o vôlei te dá autoridade, o Brasil é autoridade. Quanto custa isso? Então aí é o profissional de marketing, que é o que a gente estava falando, ele vai ter que equiparar. Eu estou comprando conversão ou eu estou comprando visibilidade? Ou eu quero passar autoridade, porque tem estudos que mostram que as marcas de bet, o que eles querem? Confiar na marca. Para você ter confiança, será que um esporte que traz autoridade não é um link mais fácil de fazer? É, sem dúvida. Inclusive, um beijo pro pessoal da Estrela Bet que patrocinou a seleção brasileira masculina de futsal. Campeã do mundo, ex-campeã do mundo. E é uma visão. Ou você tem visão, ou você não tem visão. Ou vai gastar caro. Aí tudo bem, tem dinheiro, ok, vai gastar caro, mas pode gastar muito menos e ter uma conexão mais verdadeira, mais genuína, e é o brand que a gente estava falando. Sem dúvida, René, isso é importantíssimo, cara, porque eu fiquei revoltado quando eu vejo, porque assim, o pessoal fala assim, mas é claro que o futebol feminino, ele tem uma audiência muito melhor que o futebol masculino, mas a gente não tá falando aqui de audiência, a gente tá falando aqui de posicionamento de marca. É posicionamento de marca. Eu estou incentivando as meninas a jogarem futebol. Eu estou incentivando a seleção brasileira de futsal a praticar o esporte deles. É isso que precisa ser um pouco mais tangível e mais entendido aqui. E às vezes eu via algumas empresas basicamente fazendo só isso. Era pegar o influenciador. Cara, tá, beleza, mas você pode ativar de um jeito um pouco mais interessante, na minha opinião, tá? Não é só basicamente exposição de marca, como se faz ou como se fez ao longo desses últimos anos. E até, mais uma vez, eu vou citar o João aqui, porque o João é um cara que estudou muito essa questão da regulamentação, até mesmo porque o meio de trabalho, a questão financeira, ela é fundamental, mas ele acha que a regulamentação é um negócio que precisava acontecer e ele aprova e tá ótimo. E a visão dele também, Leandro. Exatamente. A visão dele é tipo, você conversa com ele e fala, não, eu quero trazer segurança. Então, quando você vê os projetos, o que eles estão fazendo ali, é pensando, e não para agora, não para daqui a um mês. Não, sem dúvida. É para daqui a 50 anos. Como que eu vou trazer segurança para todo mundo? E a fala dele, para mim, é muito simples. Quando a gente está conversando, ele está pensando em todos os lados. Poxa, como é que eu vou trazer segurança para que todo mundo faça isso como entretenimento da forma correta? Isso, para mim, é matador. É isso, é perfeito. Mas você é a favor, então, da regulamentação? Sou totalmente a favor. Eu acho que tem formas de se fazer bet, aposta, da forma que entretenimento, do jeito que cada um quiser comunicar, de forma responsável. Isso depende de todo mundo. Isso aí já acontece, tá há anos aqui. Eu cresci com todo mundo jogando Mega Sena, isso aqui, apostinha aqui. Isso é da cultura do brasileiro. Eu acho que todo dia você vira e fala, vamos apostar que não sei o quê, vamos apostar que eu faço. Isso é nosso. Agora tem que regulamentar, não dá para ficar do jeito que estava. Não dava, e ainda bem que está acontecendo um processo muito interessante nessa questão da regulamentação, porque agora a gente de fato vai ver o mercado certo, né? Um mercado em que a gente pode confiar, inclusive, como você citou no início do nosso bate-papo aqui, a questão da segurança do dinheiro, né? Será que eu recebo ou não os meus saques? Pô, René, muito legal o nosso bate-papo. Agora todo mundo aqui está sabendo bastante de marketing, principalmente nessa questão da publicidade nas apostas esportivas, e nada de vacilar, né? Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu acho que é respeitar mesmo esse momento. Acho que o país passa por uma necessidade de estruturar isso. Igual você falou aí agora, poxa, você aposta, eu não aposto, você aposta, o outro aposta, ok. Assim como eu gosto de jogar futebol, você de vôlei. Então, acho que o país precisa desse respeito, acho que é uma palavrinha mágica.
É um momento de respeitar o momento, essa hora de, poxa, o governo federal, não adianta, sei lá, e bater, tem que ser assim. Não, gente, agora é estruturar algo que estava totalmente desorganizado. A gente passou, igual a gente comentou, aquele momento pré-pandemia, era a hora que seria regularizado, não deu certo, enfim. Então agora é cada parte fazer um pouquinho, sabe? Poxa, se eu sou empresa de bet, eu preciso comunicar responsabilidade, mas eu vou olhar para dentro e realmente ser responsável. O meio de pagamento, a gente está aqui dentro de uma conversa tão legal, tão benéfica, isso já é um ponto positivo. E a pessoa que está lá do outro lado usar como entretenimento, de verdade. Eu acho que isso aí não é profissão, não é... É para realmente entender, isso aqui não vai fazer falta e não vai mudar a minha alimentação, a minha educação, a minha formação, o meu futuro. Tem que ser assim. Ah, mas tal pessoa vai apostar mais do que deve, isso vai acontecer. Mas aí já... Tem gente que bebe mais do que bebe, tem gente que... não acima tem jeito, dos 18 né? anos, Exatamente. gente, temos que ser responsáveis. Todo mundo tem que ajudar, mas acima de 18 a gente precisa ter responsabilidade sobre os nossos atos. Então acho que essa regulamentação vai trazer uma melhor vivência para todos aí. Gente, que papo extraordinário. Obrigado, Renê, pela sua participação aqui. A gente vai fazer outro podcast que eu já te falei. Bora! Antes da gente gravar, que eu falei que a gente vai fazer, tá? Bora. Um abraço pra você e muito obrigado. Gente, obrigado a todo mundo. E você, curtiu? Este foi o Regula Talks deste mês. E no próximo a gente vai falar sobre... Não vou dizer não. Façam suas apostas. Até mais.